Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno pra vascaíno. Quero trazer aqui hoje o Abel Braga, tava lá na Vasco TV, fez uma coletiva, falou diversos pontos, mas eu vou trazer aqui alguns pro vídeo não ficar longo, né? O Abel deu tanta resposta hoje que dá pra gente fazer vários vídeos aí, vários debates aqui no canal durante aí a semana. E quero trazer também aqui uma resenha, um debate lá do programa TNT Esporte. Estava lá o jornalista Vitor Sérgio Rodrigues e também o Jorge Igor. Para quem não conhece, é aquele narrador Lucas, é com o coração, Lucas. Se eu dependesse de narrar algum jogo em Família Vascaína, mas é ele. Sou muito fã também, fez muito sucesso com essa narração aí, realmente foi muito emocionante. E lá ele estava tendo um debate que fizeram o seguinte, com os 20 clubes do futebol brasileiro, né, da elite do futebol brasileiro aí na Série A, e deram nota de 0 a 10. Eu quero passar essa resenha aqui, porque em que nota você imagina que o Vasco ficou, quais os clubes estão à frente do Vasco, na opinião deles, e quais os clubes estão atrás. E durante essa resenha, eles dão uma catucada no Josh, porque segundo eles, o Ronaldo foi muito sincero com a torcida do Cruzeiro. O Textor, com o Botafogo, chegou, prometeu alguma coisinha, mas logo falou, opa, não é assim. Mas a 777, o Josh deu uma iludida aí nos torcedores do Vasco. Essa resenha boa, eu quero ver se vocês concordam. Antes, vamos fazer uma atualização aí de reforços, família vascaína. Pegar aqui uma informação do Edgar Maciel, da TV Globo. Tá na tela para vocês, ó. Vasco segue interessado na contratação de Campuzano, mas negociação é difícil. Uma outra fonte que eu tava vendo aqui, que é da Wall Sport, disse que o Vasco está muito próximo dessa contratação. Então vamos aguardar, como a gente sempre está pontuando aqui, é interessante trazer esse jogador com essas características, além da experiência. Jogou aí no futebol turco. A gente trouxe aqui duas opiniões de jornalistas sobre esse jogador, né? O Jossa disse que é uma boa contratação, o Fernando Campos da ESPN já disse que é um jogador mais ou menos, que não chegaria para somar, mas fato é que o Vasco nesse momento só tem o Rodrigo de primeiro volante, então é interessante trazer aí mais uma opção. Vamos ver se será o Campuzano. E aí, o outro nome que surgiu hoje, família vascaína, é de atacante. E aí já te faço a pergunta, se chegar esse atacante no Vasco, seria titular no lugar do Pedro Raul? Você ali no lugar do Barbieri colocaria Rafael Navarro como titular do Vasco aí para o Campeonato Brasileiro? Essa é uma informação aí do futebol pontual, né, que o Vasco teria feito um contato aí com o Palmeiras para saber do atacante Rafael Navarro. E segundo a informação aqui também, Red Bull Bragantino tem interesse também nesse jogador. E aí? Rafael Navarro, fala comigo, melhor que Pedro Raul? Eu vou deixar aqui a minha opinião. Venho dizendo aqui, por mais que a gente faça aí algumas críticas pontuais ao Pedro Raul, eu confio muito ainda no jogador. Acho que ele vai nos ajudar demais, principalmente o Vasco achando um 10 e um ponta interessante aí também, mais pronto, que possa chamar a responsabilidade ali na frente, criar mais jogadas pro Pedro Raul. Além também de fazer um ajuste aí no posicionamento dele, deixar ele mais lá dentro da área, preocupado em fazer os gols. Então, vamos lá falar do Rafael Navarro. Eu respeito a opinião aí, quem acha que o Rafael Navarro chegaria no Vasco para ser titular, mas eu discordo plenamente. Sabe por quê? Porque o Rafael Navarro ele teve uma ótima passagem no Botafogo na Série B. Né? Aquela Série B que o Salgado conseguiu entregar o pior resultado esportivo da história do Vasco, a permanência na Série B. Então o Rafael Navarro foi um atacante muito importante ali, junto com o Chay, fez alguns gols, era um jogador muito participativo, ele é físico, é aquele centroavante rápido, né? Tem boa movimentação, tem 22 anos. Teve a oportunidade de se transferir para o Palmeiras e não se firmou. Não conseguiu jogar, as oportunidades que tem não conseguiu render. Ou seja, é um jogador jovem de 22 anos que a única passagem positiva é no Botafogo numa Série B. E a gente já tem o Pedro Raul, que por mais ainda que não vingou no clube grande, o Pedro Raul teve uma ótima passagem no Goiás numa Série A. Então acho que o Pedro Raul aí tem mais bagagem que o Rafael Navarro. Mas me diz aí se você acha que seria uma contratação interessante para compor elenco. Cara, eu sinceramente não traria o Rafael Navarro.
acho que tem outras posições, ou procurar bem aí no mercado para você gastar dinheiro, pagar salário, eu iria atrás de outras opções. Essa é a minha opinião. Quero saber só pra gente trocar uma ideia aí nos comentários. Vamos seguir aqui o nosso vídeo e trazer aí a declaração do Abel Braga hoje lá na coletiva, onde ele disse que o Vasco vai fazer um grande campeonato brasileiro. Eu sei, né, a família vascaína, que as declarações do Abel não estão com tanta credibilidade assim não, né? Você lembra lá em 2020, se eu não me engano, onde o Vasco perde pro Flamengo, e ele fala que foi tudo lindo, foi lindo. E também recentemente, né, na apresentação, se eu não me engano, na Vasco TV, ele falou que o vascaíno ia parar de sofrer, e aí a gente foi eliminado pro ABC, e logo a galera, né, pra zoar, já busca essa fala aí do Abel Braga. Mas vamos acompanhar aqui e ver se você bota fé. Se liga só. Sabemos que temos que melhorar um bom pedaço, mas já nos deu uma certeza de que nós não começamos a laje de forma errada, sabe? As fundações foram bem feitas. O Vasco hoje já tem uma espinha, né? Jogadores, já se falando de seleção brasileira, jogadores quase, né? Não vem assim, oferecimento direto, mas vem via intermediário, ou um atleta que é conhecido dele, ou um cara da imprensa, um de vocês, ou até um empresáriozinho, pô, fulano quer vir jogar no Vasco. Sabe? Isso está muito bom para nós, sabe? Eu te digo porque trabalhei aqui em 2020. O Vasco é esse tamanho, mas ninguém queria vir para o Vasco. Eu sabia qual era a história do Vasco naquele momento. Hoje não. E o torcedor pode estar convicto disso. Eu já falei, cara, bota minha cabeça a prêmio. Vai fazer um campeonato brasileiro digno do tamanho do clube. Tá aí, família. Eu compartilho do mesmo pensamento do Abel. Acredito sim que o Vasco vai fazer um bom campeonato brasileiro. Como ele falou aí, tem pontos para corrigir, para melhorar, tem que chegar a contratações, mas eu tô confiante sim. E eu peguei essa declaração aí do Abel porque eu acho que faz todo sentido pra gente trocar uma ideia com esse debate que eu vou trazer agora da TNT Sport, né? Porque já melhorou a situação do Vasco no sentido, como ele falou ali, 2020, 2021, 2022, cara... jogadores de qualidade ou jovens jogadores, promissores, não queriam vestir a camisa do Vasco, por mais que o clube seja gigantesco e tenha uma torcida maravilhosa. Então, nesse sentido, a SAF já mudou essa realidade, onde o Vasco trouxe o Pedro Raul, por mais que a torcida critique hoje, era um cara que se destacou, trouxe o Jair, trouxe o Piton do Corinthians, trouxe o Léo do São Paulo, o Ivan, né, Léo Jardim, trouxe aí boas opções, contratou o Orediano, o Capasso, que se destacou num time argentino na temporada passada, então trouxe jogadores interessantes, coisa que não vinha acontecendo no passado. E por esse motivo dá uma perspectiva boa aí pro torcedor vascaíno nesse campeonato brasileiro. Mas eu acho que essa resenha aqui, cara, faz todo sentido pra gente trocar uma ideia. Se liga só. Que o Vasco vem sofrendo, sei lá, algum tempo, uns 10 anos, que o Vasco vem passando por muita pancada. O torcedor vascaíno tem tomado muita pancada. Tá machucado. A SAF criou uma coisa no torcedor vascaíno de vai. Pô, é o mesmo filme do Botafogo 2022. E do Cruzeiro agora, do Bahia agora. Pô, o Vascaíno molhou isso. Eu acho que o Ronaldo foi muito mais pé no chão do que a SAF do Vasco. Foi. Eu acho que a SAF do Vasco chegou num tom de encurtar... E gasta, tá? E o SAF do Vasco gastou. Acho que a SAF do Vasco chegou num caminho de cortar de atalhos muito mais... Porque de vender sonho impossível? Não sei impossível, mas de sonhos muito mais... difíceis. De sonhos muito mais doces do que de fato era. E o que pega mais pro Vasco pra mim é a Copa do Brasil. O Textor também começou... O Textor chegou... O primeiro discurso do Textor foi completamente... Não, é aqui, não sei o quê. Logo depois ele já deu uma ajustada no discurso. O do Ronaldo, ele já chegou meio dizendo, é duro o caminho e tudo. Subiu o tom recentemente. Sim. Subiu o tom dizendo, olha, gente, o Cruzeiro... que coragem, a gente pegou, inclusive, né? O Vasco ainda acha que ainda tá a 777 ainda tá no nível de dizer, não, a gente já vai brigar por coisa agora, e não é a realidade. Não é a realidade. Tanto é que o clube caiu no desafio que eu acho que seria mais acessível. Estou excluindo o Campeonato Carioca, né? Mas enfim, que o Vasco caiu também. Mas, o Vasco no Campeonato Carioca chegou a semifinal, perdeu o Flamengo. Exatamente. Chegou a semifinal, perdeu o Flamengo, que é um time que investe mais, tem mais tempo de projeto. Assim, cara, eu acho que, pra mim, o Vasco era 7. Quando ele cai na Copa do Brasil, na segunda rodada do ABC, acho que cai pra 5. Pô, eu acho que é... Cara, 7 eu não sei. Não. Se ele tivesse passado na Copa do Brasil, beleza, terceira fase, pra mim era 7. Porque acho que montou um time bem melhor que o anterior e um time
sólido. Agora, quando você cai pro ABC dentro de São Januário, eu acho que aí você... Talvez quando você cai pro ABC dentro de São Januário, você confirme que o time não seja tão sólido assim. Mas é que na verdade ele caiu num 0x0, disputa de pênalti, mas não dá, assim. não dá. Eu acho eu discordo das suas duas notas. Eu não colocaria no 7 antes e não colocaria no 5 agora. Porque o 7, por exemplo, o 7 a gente colocou ali o Atlético Paranaense, que tá num... Qual foi o nosso diagnóstico aqui? Manais. Tranquilo, ganhou tudo que tinha que ganhar no estadual. Mas se ele tivesse passado na Copa do Brasil, ele teria caído pro Flamengo na semifinal do Carioca, ok, zero problema. E estaria na terceira fase. Mas eu acho que não teria jogado no nível que o Atlético e o América, principalmente o América. Mas o Vasco era muito mais difícil. O Atlético é a base que é vice-campeão da América. O Vasco teria jogado o time da Série B fora e em 10 jogos seria construído um time com muito... É o muito que foi feito em pouco tempo. Exatamente. Mas aí eu acho que é mais pra... Daria essa nota, acho que, verdade, um 7 pro trabalho do Barbieri, antes do ABC. Não o Vasco de maneira geral. Eu acho que o Vasco individualmente teve vários problemas também. Ok, mas o Vasco, eu tenho que lembrar, o Vasco pegou um time que subiu a Série B com as calças na mão. Sim, é verdade. Jogou esse time fora. É verdade. Tirando o primeiro ano, ele jogou esse time fora, construiu um time que foi melhor que o Flamengo, ganhou do Flamengo uma vez, e foi melhor que o Flamengo em pelo menos 90 minutos. Precisa mudar a nota. Eu iria de nota 5. Vocês dois com nota 5, pra mim é nota 4. Eu esperava... o Vasco contrata o artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, que tá... Não tá legal. Não consegue chutar um pênalti no... Não consegue, Não consegue soltar um pênalti na moldura. Pô, é brincadeira. Mas, gente, desculpa. O Vascaíno, assim, eu tenho muitos amigos vascaínos que não aguentam mais perder jogo como esse contra o ABC. Claro, não aguentam mais. E se esse time perder um jogo como esse, não dá pra gente passar pano, gente. Não dá. Porque, assim, é uma derrota que coloca o planejamento do ano inteiro abaixo. Planejamento do ano inteiro. Copa do Brasil é dinheiro pra caceta. A gente não pode esquecer isso. Entendo? A gente vai colocar na nota 5, que aqui é a maioria. A democracia sempre vence. Sempre. Mas pra mim seria nota 4, eu discordo, porque não dá pra perder uma PC em casa. Tá aí. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa resenha aí do Vitor Sérgio Rodrigues, também do Jorge Igor, tudo que eles falaram aí sobre o trabalho do Vasco até o momento. Só para pontuar aqui, ó, eles deram uma nota 0 pro trabalho do Santos, né? Botafogo, Curitiba e Flamengo nota 1, Bahia, Cuiabá e RB nota 2, Cruzeiro e Goiás nota 3, Fortaleza e São Paulo nota 4, Corinthians e Internacional nota 5, Atlético Mineiro nota 6, América Mineiro e Atlético Paranaense nota 7, Grêmio nota 8, Fluminense nota 9 e Palmeiras nota 10. O que isso quer dizer na minha opinião? Acho que diferentemente de outros anos aí, onde o Vasco entrava para disputar uma Série A, opinião da mídia e nossa, de torcedores, vamos brigar para não cair, certeza. Hoje não. Eu sei que pode ter aqui torcedores exigentes que vão falar assim, Thiago, esse time briga para não cair. Mas se você olhar para que outros times que vão disputar a Série A estão produzindo, você não vai falar isso. Você não vai falar isso. Olhando internamente para o que falta, você pode até falar. Mas se você olhar para a grama do vizinho, você não fala que o Vasco vai brigar para não cair. E aí outro ponto, só para a gente finalizar o nosso vídeo, é a questão aí que o Vitor Sérgio Rodrigues falou, né? Dos donos aí, né? O que o Ronaldo falou, o que o Textor falou e o que o Josh, né, falou pro torcedor vascaíno. E não só ele, a gestão de merda, né? Osório, Salgado, várias promessas ali naquele período que tava para vender o Vasco. E nesse momento eu acho que muito torcedor se agarra a esse discurso e acaba ficando com raiva. Cadê as grandes contratações? Cadê o grande nome? E a gente sabe, mano. Aí tu vai ficar com raiva, como eu fiquei lá, como eu não acreditei no Josh quando ele disse isso, como eu não acreditava no Osório, como eu não acreditava no Salgado e não acredito em nada que eles falam realmente, mas agora o Vasco foi vendido. E o que nos resta é torcer para que a 777 possa fazer um trabalho sério e que possa levar o Vasco a ser competitivo um dia. E se eu for parar para pensar nisso e torcer para isso e falar assim, cara, tá bom, vamos olhar aqui o Flamengo, o Palmeiras, que são os times que mais conquistam nesses últimos anos. Eles fizeram um time da noite pro dia? Fizeram altos investimentos logo numa única temporada? Ou foram montando o elenco ano após ano? E foi dessa maneira. Então tem duas maneiras da gente ver isso. Ver o discurso político e ficar com raiva e ficar puto, porque nada disso vai acontecer antes de comprarem o Vasco, né? E olhar para uma forma de você, mano, não tem jeito, eles são dono do Vasco, é torcer para que eles possam fazer um trabalho com muita credibilidade e levar o Vasco a ser competitivo no futebol brasileiro. E é dessa maneira que eu tô pensando, família vascaína. Espero que o Vasco possa fazer um grande campeonato brasileiro, reforçar ainda o elenco e aí, ao longo dos anos, fazer essas grandes contratações aí pro Vasco, ano após ano, ser mais competitivo. Me conta aí o que você acha. Eu vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.